Imagine que você está numa sala cheia de gente, mas se sente completamente invisível. Você fala, ajuda, se doa, mas parece que ninguém realmente te ouve. Ou pior, te respeita. As pessoas se acostumaram com a sua presença, como se você fosse parte da mobília. Um bom dia ignorado, um favor nunca retribuído, um limite ultrapassado. E tudo isso vai se acumulando em silêncio, até que um dia você desaparece, sem aviso, sem explicações. Só vai. E é aí que o jogo muda. É aí que quem te desrespeitava começa a se perguntar: o que aconteceu? Hoje você vai entender por que sumir, sem deixar pistas, pode ser a resposta mais poderosa e mais estoica que alguém pode dar diante do desrespeito. Esse vídeo não é sobre vingança. É sobre você recuperar sua dignidade e se reconectar com sua força silenciosa. Se você já sentiu que está sendo testado, diminuído ou ignorado, fique comigo até o fim. O que você vai ouvir hoje pode ser o seu ponto de virada. Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já precisou sumir para ser valorizado. E não esquece, no comentário fixado tem um conteúdo exclusivo que vai aprofundar ainda mais esse tema. Agora, vamos ao primeiro ponto. O ciclo invisível do desrespeito. No começo, tudo parece sutil. Uma pequena piada que te coloca para baixo, um compromisso que nunca é cumprido, um favor negado com descaso. Você sente o incômodo, mas ignora. Pensa que é exagero, que talvez esteja sendo sensível demais. E é aí que mora o perigo. O desrespeito raramente começa de forma escancarada. Ele se infiltra aos poucos, sorrateiro, como um vírus que testa sua imunidade emocional. Quando você aceita calado, o outro entende que pode ir um pouco além e vai. A cada limite seu que é ultrapassado sem consequências, você se torna menos percebido, menos respeitado. Esse é o ciclo invisível que aprisiona. Você se acostuma com o desconforto e o outro se acostuma a te usar como bem quiser. Quantas vezes você já tentou se explicar, pedir mais atenção ou exigir respeito e tudo o que recebeu foi indiferença? Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Quando você tenta mudar o outro, você perde energia. Mas quando muda sua postura, a realidade ao seu redor começa a se ajustar. A primeira chave para romper esse ciclo é reconhecer que quem permite o desrespeito uma vez se torna cúmplice dele. O problema é que muitos confundem paciência com fraqueza. Mas a paciência estoica é estratégica, não passiva. Ela observa, coleta dados e age no momento certo. Se você está sendo desrespeitado hoje, entenda, não é sobre o que te fizeram, é sobre o que você continua permitindo. A solução começa no silêncio que observa e não mais reage. É no recolhimento que você passa a se preparar, não para atacar, mas para desaparecer de forma cirúrgica. O seu sumiço será a resposta mais alta que você já deu. E a melhor parte: quando você quebra o ciclo com ausência, você também quebra a dependência emocional que alimentava esse jogo. E aí o outro sente. E pela primeira vez, talvez sinta a sua falta. Se você já se identificou com esse ciclo, espere até ver o que acontece no próximo passo. Vamos falar sobre como o silêncio e a ausência se tornam armas mentais de alta precisão. Prepare-se. O poder psicológico do silêncio e da ausência. Agora que você já percebeu como o desrespeito se instala em silêncio, vamos entender como é justamente o silêncio que começa a desmontar essa estrutura. Porque sumir sem aviso não é covardia, é estratégia. Quando você desaparece de repente, sem justificativa, sem discurso, você quebra um padrão. E tudo que quebra um padrão causa impacto. O que antes era dado como certo, sua presença constante, sua tolerância, sua disponibilidade,
vira um vazio difícil de ignorar. A mente humana odeia o vácuo. O silêncio grita, a ausência cria perguntas. Será que fiz algo errado? Será que exagerei? Por que ele foi embora assim? São pensamentos que invadem a mente de quem antes nem se importava com o seu limite. A dúvida é mais poderosa que qualquer discurso, porque enquanto você falava, explicava, cobrava, você estava tentando convencer alguém a te respeitar. Mas quando você some, a dúvida começa a corroer o ego do outro. Epicteto dizia: a primeira liberdade está em não ser escravo da opinião dos outros. E sumir sem drama, sem aviso, é a mais pura expressão dessa liberdade. É quando você decide parar de ser personagem na história de quem não te valoriza. É quando você se recusa a seguir interpretando o papel de quem aceita tudo calado. É curioso como, quando você some, quem te desrespeitava começa a lembrar de você. Aquela mensagem que nunca foi respondida, aquele convite que foi ignorado, agora se transformam em tentativas desesperadas de contato. Só que agora é tarde. Você não está mais disponível para migalhas. Mas atenção, a força da sua ausência está diretamente ligada à sua capacidade de não ceder. Porque se você some e volta por impulso, perde toda a autoridade. É como um general que recua para atrair o inimigo e ataca antes da hora, se revela fraco. Sua ausência precisa ser firme, fria e silenciosa. Só assim ela se transforma em resposta. O silêncio não é apenas o fim da conversa. Ele é o início de um novo ciclo, onde você é quem dita as regras. E é exatamente aí que começa o real desconforto de quem te subestimava. Perceber que não tem mais controle sobre sua atenção. No próximo tópico, vamos falar sobre um dos maiores sabotadores da sua libertação, a necessidade de explicar sua ausência. Prepare-se para entender como o desejo de justificar tudo pode ser o elo que ainda te mantém preso, e como cortar isso de vez. Talvez esse seja o ponto mais delicado de todos, porque depois de sumir, a tentação de explicar o motivo é quase irresistível. É natural querer ser compreendido, dizer: olha, eu me afastei porque você me feriu. Eu sumi porque não aguentei mais. Mas aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. Toda explicação é uma tentativa de obter validação. E se você ainda busca isso, ainda está emocionalmente preso. Quando você explica sua ausência, mesmo que seja com boas intenções, você abre a porta para que o outro invalide sua dor, distorça os fatos ou, pior, use suas palavras contra você. É como se você entregasse a chave da sua própria liberdade. E quem te desrespeita não hesita em virar essa chave para te manter ali, por perto, sob controle. Sêneca escreveu: enquanto estivermos preocupados com o que os outros pensam, estaremos sob o domínio deles. É exatamente isso que acontece quando você justifica sua ausência. Você está pedindo compreensão a alguém que até então nunca fez esforço para te compreender. Isso é uma forma sutil de dependência e das mais perigosas. Você precisa entender que sumir sem explicação não é falta de maturidade, é força, porque exige controle emocional, exige que você lide com a ansiedade de ser mal interpretado, com a ideia de parecer frio. Mas isso é apenas um teste para saber se você está mesmo disposto a colocar seu bem-estar acima da necessidade de agradar. O silêncio, quando mantido, se transforma em poder, mas ele só se sustenta quando você resiste ao impulso de falar. Porque, no fundo, quem precisa saber por que você foi embora já sabe, só não quer admitir. E se você explica, você dá ao outro o conforto de se justificar também. E o jogo se reinicia. E aqui está a virada. Quando você para de querer ser entendido, você se liberta, porque a sua paz deixa de depender da reação do outro. Você se move por respeito próprio, não por raiva, nem por orgulho, apenas por decisão.
No próximo tópico, você vai descobrir como esse silêncio, mantido com firmeza, se transforma em um choque psicológico que faz o outro repensar cada atitude. É o momento em que a ausência se torna impossível de ignorar. A maioria das pessoas só percebe o valor de algo quando perde, e quando a perda acontece sem aviso, o impacto é multiplicado. É como caminhar tranquilamente e, de repente, cair num buraco que você não viu. A ausência repentina causa esse tipo de abalo, não apenas físico, mas emocional. Quem se acostumou com sua presença constante, com sua disponibilidade automática, não está preparado para o vazio que fica quando você simplesmente desaparece. O mais curioso é que até então você parecia invisível. Mas no momento em que some, sua ausência se torna o centro da atenção. É como se um ruído permanente cessasse e, de repente, todos percebessem o quanto aquele som fazia parte do ambiente. O desconforto que você sentia todos os dias agora muda de lado. A inquietação passa a habitar quem antes te tratava com descaso. Não é mágica, é lógica emocional. Quando alguém acredita que tem controle sobre você, qualquer quebra de padrão gera confusão. E onde há confusão, nasce reflexão. Por que isso aconteceu? Será que exagerei? O que eu perdi? Essas perguntas começam a ocupar o espaço que antes era preenchido por certeza e arrogância. Marco Aurélio dizia: você deve construir sua vida como se estivesse sendo observado por alguém que te admira profundamente. Quando você desaparece sem drama, sem ameaças, apenas com a firmeza de quem sabe o próprio valor, você se transforma nessa figura admirável, mesmo para quem não soube te valorizar no tempo certo. E o mais impressionante é que quanto mais calado você estiver, mais barulho sua ausência vai fazer. Cada dia longe se transforma num lembrete silencioso da sua importância, porque o ser humano sempre tenta reconstruir mentalmente aquilo que não consegue mais alcançar. E quanto mais tenta, mais sente o peso do que perdeu. Mas atenção! Não se trata de provocar sofrimento. O objetivo não é ferir o outro, mas curar a si mesmo. Você não sumiu para manipular, sumiu para se proteger. E nesse processo, quem tiver consciência vai sentir. E quem não tiver, vai ficar para trás. Simples assim. No próximo tópico, vamos explorar como usar esse momento de afastamento para reconstruir sua identidade sem depender da opinião alheia. Um passo essencial para que, quando decidir voltar ou não, esteja blindado por dentro, pronto para se fortalecer de verdade. Agora que o silêncio já começou a fazer seu trabalho do lado de fora, é hora de voltar o foco para dentro, porque tão importante quanto sumir é saber o que fazer enquanto está longe. Muita gente some esperando que o outro corra atrás, e esse é o erro. O sumiço não pode ser uma pausa dramática esperando aplausos. Ele precisa ser um processo de reconstrução, silencioso, profundo e totalmente voltado para você. Pergunte-se: quem eu sou sem essas pessoas ao meu redor? O que eu aceito em nome do medo de ficar só? Quantas vezes traí meus próprios princípios tentando agradar alguém que nunca me respeitou de verdade? Essas perguntas não são confortáveis, mas são necessárias, porque é só na ausência do ruído externo que você consegue ouvir a própria verdade. Sêneca escreveu: enquanto buscarmos fora o que só pode ser encontrado dentro, viveremos em constante frustração. E é exatamente isso que acontece quando você baseia seu valor no comportamento dos outros. O respeito começa quando você para de implorar por ele. Quando você entende que não precisa de aprovação para existir, basta respirar, estar em paz com sua consciência e caminhar com firmeza. Nesse momento de afastamento, você precisa criar rotinas que te fortaleçam. Ler, escrever, cuidar do corpo, rever amizades que te inspiram e não te sugam.
É aqui que você começa a se lembrar de quem era antes de se perder, tentando agradar todo mundo. Porque sim, em algum ponto você deixou de ser prioridade para si mesmo. E isso não pode mais se repetir. Você vai perceber que, à medida que vai se reconstruindo, as pessoas ao seu redor também começam a se reposicionar. Quem era invasivo, recua. Quem era frio, se aquece. Mas o mais importante é que isso já não vai importar tanto. Porque agora você não está mais tentando provar nada. Você está apenas vivendo em alinhamento com quem realmente é. E esse é o verdadeiro poder. Não depender mais da reação de ninguém para se sentir digno. Quando você atinge esse estado, até a sua presença muda. Fica mais calma, mais segura, mais respeitada. E o melhor, sem precisar dizer uma só palavra. A seguir, vamos falar sobre um erro fatal que pode colocar tudo a perder. Voltar antes da hora. Agora que você começou a se levantar, precisa saber exatamente como não tropeçar. Você está mais forte, mais consciente, começando a se sentir bem sem depender do retorno de ninguém. E é exatamente nesse momento que surge a armadilha mais perigosa, a vontade de voltar, de reaparecer, mostrar que você mudou, que agora está no controle. Parece inofensivo, até lógico, mas aqui mora um grande risco. Voltar antes da hora é como arrancar um bolo do forno só porque o cheiro está bom. Por fora parece pronto, mas por dentro ainda está cru. O desejo de voltar muitas vezes nasce da carência, não da clareza. É uma necessidade disfarçada de superação. A mente começa a criar histórias. Talvez agora me escutem. Acho que já dei um susto suficiente. Acho que já me valorizei o bastante. Mas valor não se mede pelo tempo de ausência, se mede pela solidez que você constrói dentro de si. E essa construção exige tempo, solitude e resistência. Epicteto dizia: nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. E isso significa dominar os próprios impulsos. Quando você volta antes de estar verdadeiramente curado, corre o risco de voltar a viver o mesmo ciclo, só que com expectativas ainda maiores e frustrações ainda mais dolorosas. Voltar com pressa é como voltar com sede ao poço que secou. Se você não tiver certeza de que está firme por dentro, qualquer reação fria, qualquer rejeição sutil, vai te derrubar de novo. E tudo o que você reconstruiu durante o silêncio desmorona como um castelo de areia. A pessoa que te desrespeitava percebe isso. Ela sente que você ainda quer algo. E quem quer demais perde o poder. Mas se você resiste a essa tentação, se permanece firme, mesmo diante da curiosidade, da saudade ou da dúvida, algo mágico acontece. Você não apenas se protege, você se transforma. E mais, você mostra ao outro que agora é guiado por algo muito maior do que carência. É guiado por princípio. Você não precisa reaparecer para provar nada. A verdadeira superação não se anuncia, se manifesta. Quando for realmente a hora de voltar, se for, você vai sentir. E esse retorno não será uma tentativa de reconquista, mas uma escolha livre, sem medo, sem apego. Agora, no último, vamos falar sobre esse retorno, ou a decisão de não voltar. E como agir com a postura blindada de quem agora sabe exatamente o seu valor. Chegou a hora de selar sua transformação. Bom, chegamos ao ponto mais poderoso de toda essa jornada, o momento em que você decide se volta, ou segue seu caminho sem olhar para trás. E agora, essa decisão já não é mais movida por carência, raiva ou necessidade de aceitação. É feita com consciência, serenidade e principalmente respeito próprio. Você não é mais o mesmo de antes, e isso muda absolutamente tudo. Pela primeira vez, talvez em anos, você está no controle, não do outro, mas de si. Você já não precisa mais da presença de ninguém para se sentir inteiro.
E é essa sua nova postura que silenciosamente obriga o mundo a se ajustar ao seu valor. É aqui que o respeito acontece. Não porque você gritou, não porque cobrou, mas porque evoluiu. Agora pare e reflita. Você sobreviveu a pessoas que te fizeram duvidar do seu próprio valor. Você se levantou em silêncio quando tudo parecia desmoronar. Você enfrentou o desconforto do vazio, da ausência e da dúvida, e mesmo assim seguiu em frente. Isso te torna alguém extremamente raro, porque poucos têm essa coragem. A maioria se esconde atrás de barulho, de discussões, de tentativas desesperadas de validação. Mas você escolheu o silêncio, e no silêncio encontrou força. Marco Aurélio nos lembra: a maior vingança é ser diferente daqueles que nos feriram. E é exatamente isso que você está fazendo. Não devolvendo com a mesma moeda, mas elevando sua frequência, saindo do jogo emocional de quem não soube te valorizar e entrando num novo ciclo onde o respeito começa dentro de você e transborda para fora. Se decidir voltar, volte com postura, sem expectativa, apenas com a presença serena de quem agora sabe o próprio peso. E se decidir não voltar, que seja com a leveza de quem perdoou, mas entendeu que não vale a pena regar terra seca. De qualquer forma, a vitória já é sua. Porque o verdadeiro triunfo não é fazer o outro mudar, é você não se perder tentando ser aceito. Agora, olhe para si. Veja o quanto já cresceu só por ter chegado até aqui. O respeito que você tanto buscava começa hoje e começa por você. O mundo inteiro trata como exemplo aqueles que se tratam como prioridade. E você acaba de provar que pertence a esse grupo. Bom, você não está aqui por acaso. Se esse vídeo te tocou, é porque dentro de você existe uma força que estava adormecida. E agora começou a despertar. Você cansou de ser ignorado, de ser tratado como se não tivesse valor. E o que fez hoje foi mais do que assistir a um conteúdo. Você deu o primeiro passo para recuperar o respeito que é seu por direito. A ausência que você está prestes a construir não é fuga, é coragem, é a decisão firme de se colocar em primeiro lugar, mesmo que isso signifique sair sem se despedir. Porque quem não ouviu sua presença vai ser obrigado a escutar o eco do seu silêncio. E nesse silêncio você se transforma, se fortalece e volta, se quiser, como alguém que ninguém mais ousa subestimar. Agora, escreva aqui nos comentários: quem não me valorizou vai sentir minha ausência. Deixe essa frase como um compromisso consigo mesmo, como uma marca da sua virada. Ao escrever isso, você não apenas afirma seu valor, você inspira outros que também precisam dar esse passo. Você é importante, você tem valor. E a partir de agora, ninguém mais vai se esquecer disso. Quando você some, você se encontra. Quando você se reconstrói, o mundo se reajusta. E nunca se esqueça, o respeito começa no instante em que você para de implorar por ele. Obrigado por estar aqui de verdade. Agora, assista ao vídeo que está aparecendo no card. Ele vai te ajudar ainda mais nessa jornada. E não deixe de acessar o conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. É lá que você vai encontrar ferramentas práticas para continuar essa transformação. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o mundo trata com respeito quem anda com firmeza.